E estamos de volta com o nosso programa nesse domingo de manhã, diretamente aqui da Provence, Boulangerie, Patisserie e Café. E claro, hoje recebendo aqui para um café, ele que é celebrante, reverendo e juiz de paz, Sandro Solera. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Sandro, nossa, que honra, porque desde o ano passado nós falávamos, né, em fazer uma pauta, uma entrevista, e foram várias coisas acontecendo, mas a nossa pauta saiu. E eu convidei você hoje aqui no nosso programa, como celebrante de casamento, para que nós possamos estar falando para o pessoal que está em casa, que nos acompanha, o que é o casamento em tempo de pandemia. Verdade. Bom, casamento em tempo de pandemia não é nada romântico. Em algum momento sim, porque ele gera uma atratividade de alguns casais, de alguns jovens, que a gente chama de nubentes, né? Que pretendem se casar. Mas em algum momento ele pode ser nada romântico também. Nós temos aí até algumas estatísticas também. Isso que eu te convidei, porque assistindo, né, a alguns programas de TV, eu vi alguns médicos colocando essa pauta que, enquanto se existe pandemia ou uma crise econômica, muitas pessoas se casam, e mais muitas pessoas passando a crise e a pandemia se separam também. Então, por exemplo, eu começo a namorar aqui agora na pandemia. Já me apaixonei, quero casar. Como que eu tenho que ter essa certeza que é o momento? Eu chamo um juiz de paz. Como que eu tenho a certeza? Porque o casamento ele exige muita responsabilidade e mudança de vida. Então, como eu sei? Como que é feito esse processo? Para identificar, na verdade. Exatamente. Na verdade, essa pergunta ela tem algumas respostas, Gorete. Primeiramente, a gente olhando um pouquinho lá atrás, né, qual era a faixa etária dos noivos que se casavam, né? Sim. Então a gente podia compreender que era em torno de 17, 18, já com a emancipação a propósito, umas questões mais culturais. Hoje o cenário mudou completamente. Então, quando a gente olha para a faixa etária dos noivos que pretendem se casar, nós ainda temos jovens casais, mas na esmagadora maioria, olha que redundância, são casais que já têm uma vida de união estável até, mas que agora querem realizar o sonho do casamento, da oficialização matrimonial, que pode se dar de forma simbólica, com um celebrante de casamento social, e também de forma jurídica, desde que esse celebrante também seja um juiz de paz. Então você pode fazer a forma, você sendo juiz de paz, você pode celebrar o casamento numa forma social e de uma forma jurídica. Isso, perfeitamente. O formato é assim, quem é o celebrante social? Ele é um fenômeno recentemente novo. É uma cópia, uma extensão americana que vem para São Paulo há 10 anos atrás e se consolida em Curitiba, propriamente dito. O celebrante social pode ser, inclusive, Gorete, o seu melhor amigo. A sua melhor amiga pode celebrar um casamento. Então eu já fui celebrante social. É isso. Exatamente. Há uns 5 anos, uma amiga me chamou para ser a celebrante do casamento dela. Eu falei, nossa, que honra, então isso é ser um celebrante. Perfeitamente. Você tem uma boa articulação, tem uma experiência, um know-how de vida também. Sim. Com toda essa experiência, você pode oferecer como um facilitador para os noivos. Mas assim, qual é a diferença quando a gente fala num celebrante e num reverendo? Perfeito. Existe uma diferença, porque assim, eu não tenho esse entendimento jurídico, eu tenho um entendimento básico daquilo que eu vivi, mas não aquele entendimento jurídico, porque quando você vai ali, você assina o papel, você casar, dividir o mesmo teto é algo muito sério. Verdade. Funciona assim, o celebrante social é alguém que realiza uma celebração ou uma cerimônia simbólica. Mais nada. Mais nada. Com o melhor bom gosto dos noivos, a propósito. Com a melhor boa música, com o melhor vinho, com a melhor alimentação, os melhores profissionais. Agora, o celebrante de casamento, que também é juiz de paz, ele está habilitado para realizar uma celebração com efeito civil, que pode ser dentro dos cartórios, e é muito comum isso agora, porque os noivos se dirigem a um cartório, optam pelo casamento com efeito civil e lá tem um juiz de paz nomeado pelo cartório. Mas os noivos também optam por um formato de casamento que é levar um juiz de paz em diligência para o local do trabalho. Um local como esse, muito bonito, a propósito, que pode ser feito um casamento aqui, com a presença de um celebrante, e se ele for um juiz de paz, ele vai fazer o casamento com efeito civil no mesmo local. No mesmo local. Perfeito. Gente, olha que interessante. E você consegue, quando um casal procura você, mesmo um casal que já tem uma união estável, porque muitas vezes você mora junto ali, tem aquela união estável, mas parece que você assinou o papel mudo do casamento. Eu já ouvi falar muito. Aliás,
Me permita, né? Ah, por favor. Existe até uma maldição, uma palavra tão pesada, né? Você não é o papel, você parar. É a maldição do casou, separou, né? Fecha aspas isso. aí. Existe esse mito, essa lenda urbana até. Não, mas na verdade, se a gente pegar a situação que é até a tua pauta a propósito, Gorete, né? Por que no período de pandemia ocorre uma incidência tão alta de separações de corpos, divórcios, né? Porque uma vez que ela é homologada o divórcio, averbada, ela já contabiliza, inclusive, um percentual. Então nós temos uma meta de que se aumenta o número de casamentos no Brasil no ano de 2020. E temos uma outra meta que é extraída dos cartórios, né? Que também aumenta-se o número de divórcios. Como explicar, né, uma meta que fere a outra, né? Como entender esses números? Olha, eu vejo assim, porque com a pandemia, muitos casais eles tinham uma rotina, né? Saía cedo e só voltava à noite para casa e ali tinha aquele convívio, já ia dormir e só passava o sábado e domingo. Com a pandemia, muitos casais passaram a conviver num home office, trabalhando 24 horas. Então, eu acho que isso também levou que eles passassem a se conhecer mais e a ter essa de brigar, de um implicar com o outro, enfim, né? São vários fatores. Deixa eu te explicar. Quando eu estou celebrando um casamento, existem vários ritos, né? Várias formas de se oficializar uma celebração. Mas muito comumente, quando os noivos chegam para fazer o que nós chamamos de troca das alianças, tem uma frase que virou quase que um clichê meu. Fala essa frase. Eu olho para os noivos e dirijo a sentença, uma sentença que a gente dirige da seguinte forma: nunca, jamais corte um laço que pode ser desatado. E não vai faltar oportunidade na vida social nossa para proporcionar uma ruptura em uma aliança. Estamos falando de uma forma um pouco simbólica, mas não. Comportamentalmente falando, é uma aliança. A ideia é não promover rupturas em algo que pode ser desatado, que pode ser conversado, que pode ser... E aí nós entramos exatamente no fator que temos hoje, os números, os indicadores do ano passado e ainda em andamento nesse começo de ano. Aumentou sim o número de separações no período de pandemia. Aliás, aumentou também, Gorete, vocês que nos assistem, o índice de pessoas que iriam se casar e desistiram. Cancelaram o casamento. Eu também vi essa pauta. Você, por exemplo, Sandro, quando um casal procura, você consegue identificar e você fala ou não, você celebra da mesma maneira, você fala, olha, esse casal eu sei que daqui a um tempo não vai ficar junto. Isso. Só na maneira de você conduzir ali vamos falar uma triagem com o casal. Exato. É como se fosse um olhar clínico, né? Um olhar cirúrgico que nos permite, ao longo desses 20 anos de experiência, a minha formação não é psicológica, desculpem, né? Mas a experiência, o know-how nos permite fazer uma análise prévia, mínima, né, do comportamento desses noivos. Então, nós temos um formulário que a gente distribui ao noivo, para que eles possam preencher. E realizamos também entrevistas, reuniões presenciais e agora no período de pandemia por videoconferência. O que permite, Gorete, uma aproximação com esses noivos para entender a vida, eu não diria íntima, mas particular deles. E com isso é possível, agora respondendo a sua pergunta, compreender e sentenciar se esse casamento ou se esse namoro, né, está saudável ou não. Para prosseguir em uma oficialização matrimonial ou não. E é preciso desmistificar aqui que um celebrante de casamento social, profissional que ele jamais vai entrar nesse campo. Porém, ao longo desses 20 anos de experiência, você me fez uma pergunta, além do que é um celebrante social, o que é um juiz de paz, o que é um reverendo. Então, antigamente, todos os casais que se casavam procuravam uma igreja conforme a sua orientação religiosa. Então, ou era um sacerdote católico romano, ou anglicano, ou um pastor, um bispo, um apóstolo, etc. O mundo mudou, as coisas mudaram. Muitas pessoas não professam religiões, ou professam religiões que são diferentes. Uma do outro. E uma igreja, uma orientação teológica não vai aceitar realizar uma celebração. E a ideia aqui não é um ponto negativo. A mulher é evangélica, o rapaz é espírita, ou vice-versa. Jamais, nenhum de ambas as partes desses religiosos vai realizar uma celebração, salvo se um ou outro se decidir seguir um caminho. O meu trabalho é um trabalho que poderia chamar de interreligioso e ecumênico, porque uma outra sentença que eu quero aplicar agora, no meu ponto de vista, mas é muito unilateral e muito cordial: ninguém é detentor das bênçãos do amor,
a não ser o próprio casal. Tudo, exatamente. Então, muitos casais se separam, inclusive, eu ouvi outro dia numa entrevista, nós nos separamos porque a gente não foi lá casar com um pastor ou com um padre. Não éramos da mesma religião. Não, ninguém é detentor de uma bênção sacramental do amor, não. Talvez em outros aspectos, sim. Mas do amor, os únicos responsáveis por fazer esse casamento dar certo ou não, é os noivos, é o casal. Os noivos. E você com esses 20 anos, a gente vê pelas suas redes sociais, que você tem uma família que passa ali sempre aquela imagem tão positiva para todas as pessoas. E como foi você, quando você conheceu sua esposa, sendo um juiz de paz, a proximidade, casamento, enfim, e levar a sua... Porque você não mistura, isso que eu quero te perguntar. O seu profissional dentro da sua casa. Isso. Ou acaba que no dia a dia envolvendo, não tem como. Por falar em redes sociais, quem nos acompanha já percebe há alguns anos, alguns longos anos. Sim. Que sempre a minha esposa está junto comigo. Sim, isso que eu falo. A esposa, as filhas, você faz vídeo, foto, e é tão legal ver. Fala, ai que lindas filhinhas. Agora eu sei que elas são a cara da mãe. Exato. E a propósito, eu levo as minhas filhas quando é possível, porque tem casamentos que são realizados em ambiente externo, em chácaras, e eu levo elas sim também. É claro que elas estão no momento lúdico, as crianças não vão perceber. A propósito, eu tenho 3 meninas e mais a minha esposa, só tem mulher na minha casa. Então, eu sou o responsável por conduzir um bom exemplo. E na minha família, quando a gente realiza as celebrações, sempre eu levo a minha esposa, mas não é a título de querer vender uma imagem de uma família perfeita. É perceptível no dia a dia, a junção dos dois. Então isso é muito bonito de ver através das redes sociais. O nosso bate-papo aqui tá tão gostoso, flui tão bacana, tá uma delícia esse domingo de manhã. Então eu vou chamar o break rapidinho e já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa. E nesse domingo de manhã maravilhoso, aqui diretamente da Provence, Boulangerie, Patisserie Café, eu recebendo o nosso amigo Sandro Solera, falando aí de casamento em tempo de pandemia. Sandro, mas agora eu quero te fazer um convite, porque toda semana aqui na Provence nós damos aí uma dica gastronômica. E a dica dessa semana é o croissant. Gente, tudo, mas tudo, todo pão, todos os pães, doces, os croissants, é preparo artesanal. Eles não usam nem o preparo industrializado, eles fazem todo um processo. O croissant leva aí um processo de 2 a 3 dias. Então, assim, você vem aqui, você se delicia, come produtos de excelente qualidade. Quero te convidar, vamos experimentar esse croissant, por favor. Vamos, então, né? Vamos experimentar, porque eu quero a sua opinião para você ver que delícia. Nossa. Casquinha crocante. Nossa, é maravilhoso. Por dentro recheado. Muito bem. Está voltando aí os eventos, as festas. Eles estão aqui, ó, eles têm um atendimento personalizado. Eu tenho que experimentar mais um. É muito bom. A minha opção é maravilhosa. Divino. Chocolate, castanhas. Amêndoa, meu. Olha. Olha aqui, diretor. Tem como... Olha isso, gente, que delícia. Nosso diretor vai aproximar. Maravilhoso. Venham conhecer Provence, aqui na Bruno Filgueira, 548, Provence Boulangerie, Patisserie Café. Agora vamos voltar aí à nossa pauta, falando aí casamento em tempo de pandemia. Sandro, casamento em tempo de pandemia, né? Algo que a gente comenta tanto, falamos tanto no dia a dia, tantas preocupações. Eu estou em casa, estou assistindo essa matéria, estou noiva, namorando, eu quero me casar. Casamento é uma aliança que tem que ser com um grau de responsabilidade, de consciência, porque envolve 2 pessoas que pensam diferentes, que têm lá os hábitos. Às vezes, hoje, o que você falou, pessoas que já moravam juntas, outros não, outros moram cada um na sua casa, de repente resolve juntar, né, a escova de dente. Então, como a gente tem essa consciência de que eu estou tomando a decisão certa para me casar? E eu vou mais longe ainda, dando uma amplitude para essa sua colocação, Gorete, que é a união de 2 pessoas e também é a união de 2 famílias. E quando a gente fala em casamento,
sobretudo, é importante realçar que nós estamos valorizando não o evento do casamento, não a festividade, a poesia do casamento, mas nós estamos celebrando, comungando, sobretudo, a unidade da família. A unidade da família. Então, quando um casal, aí estamos falando de jovens do bem, se encontram, nós temos aí no mínimo, né, 2 famílias com dezenas e até centenas de parentes. Você não casa só com... Você casa com a família. A família. Eu falo muito isso. É isso mesmo. Principalmente quando a pessoa já teve um relacionamento, já veio de um outro casamento, Exatamente. tem filhos. Então, ela já tem uma bagagem, ela já tem uma história. Então, a pessoa tem que ter essa consciência, que ela não casa só com a pessoa, ela leva toda uma história. Perfeitamente. E a responsabilidade agora, então, não é só unilateralmente sobre o que eu penso ou o que eu sinto, e que se em momento... conforme a minha melhor conveniência, por incompatibilidade de gênero, eu quiser me separar na pandemia, porque... Não. Nós temos filhos envolvidos também. Sim. Nós temos pais, avós. Nós temos, gente, dores que serão causadas caso, hipoteticamente, uma ruptura, né? Ou seja, um divórcio ocorra, imensuráveis. Machuca, é dor. Então, não se trata apenas de não deu certo e incompatibilidade, nos separamos. Então, é possível fazer isso porque está amparado por lei, né? Tanto a união como o divórcio está amparado por lei. Eu vejo em alguns países, assim, que vamos falar assim, países como Angola, o Congo, os árabes em si, eles levam o casamento de uma maneira diferente. Eu me caso, o casamento não deu certo, não tem essa facilidade do divórcio, da separação. Então, se eu passo por uma situação, eles colocam uma pessoa dentro da minha casa, lá durante um determinado período, para ver quais dos dois ali está errando, onde é. Onde que eu parei? Os pontos têm que ser trabalhados. Então, assim, os pontos aonde precisamos trabalhar, enfim, o que precisa ser feito. Então, são países que o índice de divórcio é muito baixo. E a gente vê através aqui, no nosso país, a gente percebe muito que os casamentos têm essa facilidade. A pessoa casa, já casa com esse pensamento, né? Se não deu certo, amanhã eu separo. Porque o casamento, ele não é só flores, ele tem ali os espinhos, ele tem as dificuldades, os altos e baixos. Duas pessoas, né, que pensam diferente. Eu costumo dizer assim, em matéria de casamentos, mas em matéria da vida comportamental em geral. Ninguém busca uma relação onde só um lado recebe um benefício. Sim. Ambos os lados precisam ser beneficiados. Eu estou falando de 2 famílias, de 2 noivos. A facilidade para se casar hoje no Brasil é muito enorme. Quando eu falo casamento, é com o efeito civil. Por quê? Existe uma lei federal que deverá haver e ocorrer a gratuidade no casamento no cartório. Ou seja, taxas de 400, 500, 600 reais, elas podem ser simplesmente tiradas para que o casamento seja feito de forma gratuita. Então faz com que uma... já existe para se casar de forma gratuita? Exatamente. Então eu quero casar, não tenho condições, é como Perfeito. se eu fosse fazer um documento ali, eu passo uma declaração. Nós chamamos de hipossuficiência financeira. Então, a declaração de pobreza, embora seja esdrúxulo, não é errado falar. Não. É um termo muito comum falando de jurisprudência. Então eu tenho uma facilidade para casar, eu não pago nada. Da mesma forma, faz com que atraia muitos jovens que não estão preparados, se amam sim, não vamos discutir isso, mas não estão preparados para assumir uma responsabilidade familiar. Que a família é a base. Perfeito. Mas eu falo assim, aquilo que você falou hoje, eu vejo assim, eu tenho pessoas que eu conheço que, eu falo até pela minha mãe se casou, ela tinha 12 anos. Meu avô naquela época registrou ela com 16 anos, para que ela pudesse se casar, então emancipou. As minhas irmãs lá, os meus irmãos, eles se casaram cedo e até hoje eles estão. Tem um irmão que tem 64 anos, é casado há 30, outro irmão é casado há 35 anos. Hoje os jovens se casam e não tem mais esse senso da responsabilidade, né? As uniões de 1970, 1980 eram mais duradouras. Isso. Eu não sei se a tecnologia levou a isso, a um alto índice. Eu vou dar um exemplo. Desculpem, eu vou dar um exemplo para vocês e para a Gorete também. Quando a gente faz um casamento, uma oficialização matrimonial, existe a inclusão de alguns ritos que inclusive apontam para uma possível boda de 10 anos. Por exemplo, tem um rito lá que nós chamamos de baú do tempo, onde os noivos, no ato do casamento, escrevem cartas, fazem votos
guardam naquela caixa, Olha que lacram, lindo. e o propósito de tudo isso, Gorete, é 10 anos depois abrir essa caixa. Ele não sabe o que ela escreveu, ela não sabe o que ele escreveu. E não pode abrir. Mas olha que interessante, Que lindo. mudou-se tanto a cultura matrimonial no Brasil, que hoje é um risco um celebrante de casamento falar que vai abrir essa caixa há 10 anos, ou daqui 10 anos. Talvez fosse coerente, ou seja, razoável propor aos noivos, vamos abrir daqui 2 anos. 2 anos, nossa, olha como mudou. Exato. Sandro, nós estamos chegando aí ao final do nosso programa, mas eu queria que você deixasse para o pessoal que está em casa uma mensagem. Você que quer se casar em tempo de pandemia, o que fazer, como fazer e qual é o melhor momento, a melhor forma para se casar nessa época? Muito bem. Primeira ação, atitude que você precisa ter é consciência. E não só consciência tua, unilateralmente falando, mas a consciência do todo. A tua família, estamos falando de períodos de pandemia, estamos falando Sim. de períodos de decretos, estamos falando de um período onde a vacina chega, mas nem por isso nós vamos deixar de usar máscaras, nem por isso deixaremos de ter contatos, distanciamentos, ou seja, consciência de que se esse é exatamente o momento oportuno para o casamento. Porque bate-se uma ansiedade em você, noivo, noiva que está nos assistindo aqui, eu preciso casar agora. É, porque é um momento único, né? Toda mulher sonha em vestir Exato. de noiva, em fazer uma festa. Hoje também mudou muito, pessoas que ao invés de fazer festa, pegam o dinheiro, casam em outros países, enfim. Mas todo mundo sonha com o casamento. Exatamente. Toda mulher quer vestir de noiva, a maioria, 90%. Aliás, surgiu até um formato, na verdade uma nova roupagem, Gorete, que é um formato chamado Elopement Wedding. É uma tradução de inglês mais ou menos assim, fugir para casar. E você vai identificar isso muito nas redes sociais, noivos que estão casando em cachoeiras. Sim, eu vi chácaras, isso, lindos é lindo. os casamentos. Cachoeira é lindo, eu vi um casamento que eu fiquei, gente, que coisa linda. E detalhe, é só ambos os noivos. E claro, um fornecedor, alguém que filma, que grava o celebrante de casamento para oficializar esse matrimônio, e nenhum dos convidados. Tá, mas e os convidados estariam na onde? Tecnologia, foi o que você mencionou. Sim. Existe ali um celular filmando e todos assistindo, acompanhando, sendo que transmitindo. legal. E detalhe, é até mais barato por falar em economia agora. E todo mundo acompanha. Perfeitamente. É uma saída muito consciente a propósito de um casamento às vezes nesse você não período. tem condições de convidar, às vezes a gente conhece tanta gente, mas ali o nosso financeiro está um pouquinho Também, curto. Então, também. esse é um meio legal de se casar e de fazer com que tenha essa comunhão. Exato. Tá, eu tô em casa te assistindo e quero me casar. Como que eu faço para entrar em contato com você? Bom, redes sociais, Facebook, sobretudo, Instagram, YouTube. Facebook, nós temos uma página, uma fanpage com 9 mil seguidores, Gorete. É a maior página de celebrante de casamento dos 3 estados do Brasil. Então hoje a gente fez escola ao ponto de também dar curso de celebrante de casamento para outros que querem ser celebrante de casamento. Gente, que legal, Sandro. Então você me encontra lá, é muito simples. Digitou Sandro Solera no Google, já aparece. vai aparecer em todos os canais de comunicação e de forma orgânica, graças à seriedade do nosso trabalho, à respeitabilidade com todos os noivos, etc. E embaixo aqui, ó, do nosso VT, o contato, as redes sociais do Sandro. E eu quero agradecer, assim, muito a sua participação. Nós ficaríamos falando aqui 2, 3 horas, porque tem muita... Quando se fala em família e casamento, fica mesmo, o assunto rende. Mas eu agradeço muito a sua participação. Muito quero obrigado. agradecer também... Quer fazer algum agradecimento? A vocês. Obrigada. Isso, a Gorete, ao pessoal que trabalha todos aqui nessa estrutura, junto Sim, com a olha, Gorete. e semana que vem nosso programa tá mega especial. Nós vamos falar de luta em todos os sentidos. Vamos receber aqui 2 lutadores do UFC, o Augusto Sakai e o Rogério Boltorin. Vamos falar também, né, da luta, do combate aí ao feminicídio, abuso e violência doméstica. Espero vocês aí no próximo domingo. Um beijo e uma ótima semana.